tentar introduzi-la hoje, cujo tema é esse aí, escuta espiritual. Capacidade extinta na pós-modernidade. A escuta espiritual é a capacidade de ouvir. E vamos falar um pouquinho sobre o que é ouvir. E eu falei que a gente vai... Bota de novo a imagem aí, Rodrigo. E eu falei que a gente ia fazer uma análise descritiva na carta de Paulo a Timóteo. Fiz isso em 2007. A gente não vai chegar a Timóteo hoje. A gente vai falar só sobre escuta e algumas realidades da perda dessa capacidade de ouvir. E eu vou fazer em função do que eu tenho lido na minha geração. Eu acho que nós perdemos mesmo a capacidade de ouvir um ao outro. Há muita gente falando e há pouca gente se ouvindo. E eu acho que muito do que a gente vive hoje como pessoa, como família e como cidade, tem a ver com essa nossa incapacidade de ouvir. Isso é algo muito fácil para nós que trabalhamos com gente detectar, porque qualquer pastor aqui ou terapeuta vai saber, vai concordar comigo, quando uma pessoa hoje entra no gabinete pedindo conselho, ela já vem com opinião formada. Ela não veio em grande escala querer saber o que ela deve fazer. Ela já tomou essa decisão, ela não tem certeza que aquilo é o que deve fazer, mas ela tomou a decisão de forma passional. E o que ela quer é uma avaliação, achar um avalista, alguém que autentique a decisão que ela já tomou. Quando você autentica a decisão que ela já tomou, ela sai dali e diz, nossa, meu pastor é maravilhoso, ele é um homem que entende das coisas. Mas quando você desconstrói tudo que ele havia já decidido, ela sai dali dizendo, meu pastor não entende nada, estou chateado com meu pastor, estou frustrado com ele. Mas por quê? Porque ele veio, aspas, pedir um conselho, que na verdade era uma autenticação da decisão que ele já tinha tomado em si. Quando você percebe que a tua fala não condiz com a decisão que ele já tomou, o que se manifesta imediatamente é o ruído. Começa a incapacitação da escuta. Você vê que a pessoa não escuta mais. É muito fácil perceber quando alguém não te escuta. Não vamos falar da terapia. Então, hoje como você já me tem ouvido falar aqui há muitos anos, quem é de nossa geração, até um pouquinho para cá, eu sou da década de 60, nasci em 66. Em 76 eu estava com 10, em 86 eu estava com 20. Mas vamos imaginar que você tenha nascido de 86 para cá, quando estava nascendo, você estava nascendo. Mesmo você com 30, você já me viu falar sobre isso aqui muitas vezes. Quando, por exemplo, num culto como esse, estamos todos aqui numa igreja lotada, o pastor está pregando e de repente o Neilzinho estava sentadinho ali no colo da mamãe Geralda, aí o Neil cismava de passear por aqui, brincar com o coleguinha lá do outro lado. Só que o diácono Adão estava sentado ali. E o Neilzinho está fazendo correria aqui na hora do sermão. Bom, quem é da minha geração, quando você andava no culto, teu pai olhava para você, o que você fazia? Parava de andar na hora. Já começava quase a clamar pelo sangue, se benzia tudo. Falei, meu pai me deu aquela olhada. Qual olhada? Aquela que ele comunica que se eu não parar imediatamente, quando eu chegar em casa, ele vai pegar o cinto e vai me lanhar as pernas todinha e vai me deixar de castigo uma semana. Peraí, ele disse isso tudo? Disse, só não olhar. E o olhar dele comunicava tudo. O olhar dele me fazia ouvir. Hoje o Joãozinho corre, o Palermo do pai não fala nada. O pastor olha para o Palermo do pai, o Palermo do pai fica sem graça e diz, Joãozinho, para de correr. O Joãozinho dá um bico na canela dele e corre para cá. O moleque não ouve. O moleque não respeita, ele não sabe mais o lugar dele entre a autoridade do pai e o seu lugar como filho. Essa confusão de quem manda, quem obedece, quem é superior, quem é inferior, limites, disciplina, isso não existe mais. E você vê filhos batendo em pai, você vê filhas xingando mãe, você vê filhas recebendo a repreensão da mãe e do pai,
e devolvendo na mesma moeda como se estivesse falando com uma amiguinha. E não adianta você falar que isso é princípio, porque não é. Porque por que o filho tem que submeter ao pai? Isso é autoritarismo. Hoje você não pode mais nada, um negócio assim, sinistro. Você sai com a sua namorada, vai pagar conta, se ela for feminista. Por que você vai pagar conta? Você é machista? Não, filho, eu só ia pagar conta, só isso. Tudo dá briga. Então, essa forma de ser se transformou numa forma de ser que a gente não gosta. Ninguém está feliz. Todos temos medo. Todos duvidamos de tudo. E a despeito disso, nós estamos celebrando o carnaval. Como que se aquela alegria fosse verdadeira. É uma total incongruência. Parte do que nós vivemos, na minha concepção, parte dessa nossa incapacidade de praticar escuta. Capacidade extinta na pós-modernidade. Se nós escutássemos, nós nos livraríamos de muitos problemas. Por que o discípulo quebrou? Não ouviu Deus. Por que o casal quebrou? Porque um parou de ouvir o outro. Por que o filho se lascou? Porque não ouviu o pai. Se a gente se ouvisse, se a gente obedecesse a alguns princípios, nossa vida voltaria para o eixo. A escuta é algo muito importante. Mas até para falar sobre escuta hoje, até para pregar sobre isso hoje, é complicado. Bota uma imagem aí, Rodrigo, que eu mandei para você. Olha o que o pastor passa na pós-modernidade. Olha lá, apaga a luz aí. O pastor vai pregar. Olha a demanda que vem de lá. Não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Por favor, refira-se aos pecados como escolhas ruins, não fale pecado. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Verifique-se a programação para meus filhos. Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. O que Jesus pode fazer por mim? E se eu não pensar como você? Seja relevante. Coce meus ouvidos. Apenas boas notícias. Me ensine a ficar rico. Aí a gente está daí vem um monte de demandas. O pastor, se ele for político, ele tenta agradar a gregos e baianos. Ele tenta ficar bem com todo mundo. Ele tenta responder aquelas demandas que eu acabei de responder para vocês. Quando a gente prega a realidade, e a realidade é sempre dura, é diferente do que a gente vê nas redes, a gente corre o risco de ouvir, pastor, o senhor está muito pesado. O senhor está pesado demais. Pega mais leve. O que é pegar mais leve? Como é que se diz a verdade para uma realidade que nós vemos hoje com leveza? Como é que faz isso? Semana retrasada, juiz julga um ladrão que foi preso em fuga depois de trocar tiro com a polícia. Rio Grande do Sul, procura aí no Google. Foi julgado, o juiz absolve o ladrão. E ele estava sendo julgado por causa do uso da arma. Ele foi absolvido, e o que o juiz alegou? O ladrão, para o exercício da sua função, precisa da arma. Está aí, procura aí. Aí eu falei, não, senhor, eu não estou vendo isso. Não pode ser verdade. Está lá. O que está acontecendo com o nosso judiciário? Rapaz, nós estamos loucos. O cara achou, mano. Por portar arma para se defender dos concorrentes. Olha lá. Está aí. Eu poderia trazer 1 milhão de informações que eu vi nesse tempo. Eu falei, cara, isso é lixo que vai adoecendo a gente. Isso aqui, Deus me livre, guarde. Aí tu vai deletando para tu não enlouquecer. Aí quando você vai vendo realidades como essa aí, não, essa é boa, essa realidade é boa. Quando você vai vendo realidades como essa aí, como que a gente prega a verdade sem que doa aí? Como é que é leve? Ou se prega a verdade ou não se prega nada. Então, eu acredito que tem a ver com essa nossa capacidade de escutar. Se eu estou escutando, significa dizer, tem alguém falando. Se tem alguém falando e porque eu escuto, ele deu o direito de falar. Porque ele deu o direito de falar, certamente ele me dará o direito de fazer o mesmo. Aí é diálogo. Porque o que nós vemos hoje
acontecendo o tempo inteiro são monólogos de duas pessoas. Um fala e outro fala, mas ninguém se escuta. Quando dois falam, mas ninguém se escuta, ainda que ambos estejam falando, não houve diálogo. É um monólogo de duas pessoas. Se são só monólogos dicotômicos, nós nunca chegamos a um denominador comum. Se não chegamos a um denominador comum, porque não houve diálogo, o que sobra é guerra. Nós estamos em guerra em todas as instâncias do ser. Por que, pastor, perdemos a capacidade de escuta? Eu vou tomar um texto por base hoje, Tiago 1,19, só para situar você. Onde o Tiago diz assim: sabei isto, meus amados irmãos. Olha lá. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos juntos? Sabei isto, meus amados irmãos, juntos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então ele está dizendo, cara, se você quer desenvolver uma capacidade humana, desenvolva a escuta. E a fala, deixa lá para trás. Fale por último, fale o mínimo possível. Meu pai dizendo aí, você tem dois ouvidos, uma boca. Então você tem necessidade de ouvir o dobro que fala. Acho que eu aprendi isso. Hoje a gente fala muito mais do que ouve. Como se a gente tivesse duas bocas e um ouvido. Então o texto está dizendo, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouvir é algo fundamental para quem professa a nossa fé. Para você ter uma ideia? A palavra ouvir aparece em 1085 versículos na Bíblia. Em alguns deles, mais de uma vez, tem versículos que aparece a palavra ouvir 3 vezes. Então, se você jogar ouvir na busca na Bíblia, você vai ficar o ano inteiro ouvindo palavras de Deus sobre a necessidade de ouvir. No Velho Testamento, no Novo Testamento, rupakoi, ouvir. Ambas podem ser traduzidas também, em alguns versículos, são traduzidos por obediência. Ouvir e obediência é a mesma coisa. É aquela distinção entre ouvir e dar ouvido. É a mesma coisa? Ouvir e dar ouvido. Me ajudem. Fiquem em pé um pouquinho. Rapidinho, bem rapidinho. Só 30 segundos. Por que vocês ficaram em pé? Me ouviram. Sentem. Pode sentar. Por que vocês sentaram? Senta. André, senta. Deixa eu perguntar. Eles estão me ouvindo? Sim ou não? Estão me dando ouvidos? Não. Por que vocês se levantaram? Me ouviram e me deram ouvido. Por que vocês sentaram? Me ouviram e deram ouvido. Por que eles não sentaram? Porque eles me ouviram, mas não me deram ouvido. Significa dizer que à luz da palavra eles não ouviram, embora tenham escutado. Dá para entender isso? Agora vocês podem sentar. Agora me deram ouvido. Deu para entender a diferença? Quando a Bíblia fala em escuta e em ouvir, é mais do que saber o que foi dito. Ouvir, à luz da palavra, é mais do que captar som. Não é só a captação de um som. O ouvir, de fato, requer compromisso com o som captado. Sente, eu ouvi o som, me comprometo com o som que eu captei e sento. Levante-se, eu ouvi a ordem, me comprometo com a ordem e me levanto. No Evangelho, conhecer a Bíblia não significa nada. Se essa Bíblia não for ouvida, se nós não dermos ouvidos a ela, se nós não praticarmos. Por que filhos quebram a cara? Porque escutam o pai, mas não dão ouvido para o pai. Por que o discípulo quebra a cara? Conhece a palavra, mas não dá ouvido à palavra. Por que nós não nos damos
mais um com os outros, nossas relações viraram tóxicas. Porque ninguém ouve ninguém. E por que ninguém ouve ninguém? Porque está todo mundo falando com todo mundo. É muita fala e pouca escuta. É muita gente com razão e pouca gente com a verdade. Você já me ouviu pregar sobre isso aqui numa série, fazendo alusão às 7 cartas do Apocalipse. Lá no Apocalipse, palavra dirigida às 7 cartas do Apocalipse, lá da Ásia, tem lá a expressão: quem tem ouvidos, concluam para mim, ouça o quê? O Espírito diz à igreja. Você me viu pregando lá naquela série. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Apocalipse é o tempo do fim, é o tempo do escatom. Então ele está dizendo que no tempo do fim, lá no escatom, uma das marcas daquela geração será a incapacidade de escuta espiritual. Mas se você ainda tem escuta, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz 2 coisas desse texto. Primeiro, que o Espírito Santo vai falar até o final. Ele não vai se calar jamais, ele vai se manifestar até o final, até o dia de Jesus Cristo. Agora, o que ele está dizendo também é o seguinte: embora o Espírito Santo venha e possa falar até o final, ele está dizendo, pouca gente terá escuta espiritual. E aí ele faz alusão à igreja. Se você é daqueles que ainda tem escuta, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a escuta seria uma marca, a ausência da escuta espiritual seria uma marca distintiva da geração do tempo do fim. Agora, para a gente começar, quais as implicações espirituais e práticas da gente perder a capacidade de ouvir? Implicações práticas, reais. Eu não ouço, pastor. Essa geração não ouve, pastor. E porque ela não ouve, pastor, o que acontece no meio dela, no seio dela, a partir dela e com ela, pastor? Bom, nós vamos viver algumas realidades. Primeiro, a gravidade aqui. Primeiro, Deus só fala com quem ouve. Deus fala? Claro que fala. Mas ele só fala com quem ouve. E eu já ministrei isso aqui lá para trás também. Quando você chega em Isaías capítulo 55, 10 e 11, texto que nós todos conhecemos muito bem, está dito lá: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Olha o que você está falando. Por que chove? Por que a neve escorre e vira água? Por que ela desce do céu? Por que ela não volta para lá? É porque ela foi enviada do céu para um destino, para um objetivo, com um propósito. E qual o propósito da chuva e da neve que vira água? Regar a terra. E para que ela quer regar a terra? Para que essa terra produza semente para o semeador e que essa terra produza pão para que os da terra comam. Então ele está dizendo, a água tem uma função, ela veio do céu com um propósito, e ela produz comida, ou seja, ela faz a manutenção da existência, ela faz manutenção da vida, ela faz com que a gente consuma aquilo que permite que a gente produza tudo. A gente faz o que faz, e o que a gente vier a fazer só faz porque a gente come. Então a água vem para produzir a vida, possibilitar a vida, ela tem um propósito. Aí ele faz uma analogia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ele está dizendo, toda vez que Deus abre a sua boca tem um propósito, e toda vez que ele abre a sua boca com um propósito, ele produz algo que vai fazer manutenção da vida e que vai qualificar essa vida da qual ela faz manutenção. Agora, por quê? Que se Deus fala, a nossa vida está como está? Por que se Deus fala, e a fala de Deus, a palavra de Deus faz o mesmo que a água faz, produz comida, faz manutenção da vida, prolonga a existência, por que a gente não vê os resultados da palavra de Deus na vida de tantos de vocês, na vida de tantos de nós? Por que a gente não vê a palavra de Deus qualificando a nossa cidade, o nosso país? Por que nós não vemos os frutos dessa palavra? Porque Deus só fala com quem ouve.
Um dos grandes dilemas do homem contemporâneo. Por que Deus não fala comigo, pastor? Você anda nas igrejas do Brasil, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E alguns não ouvem Deus falar. E se sentem discriminados por Deus. Por que Deus fala com ele, com ela, com ele, mas não fala comigo? Talvez porque Deus sabe que você não vai ouvir. Quando eu perco a escuta, o que eu ouço é o silêncio de Deus. Deus só fala com quem ouve. Então qual é a metodologia para fazer Deus falar comigo, ou melhor, se manifestar a mim? Tratar da minha escuta. Restaurar a minha capacidade de escuta espiritual. Mostrar para Deus que o que Ele já falou já está sendo praticado. De modo que se Ele voltar a falar, Ele não vai estar jogando palavra fora. Porque eu estou ouvindo. Porque quando Deus perceber que na minha vida eu estou dando ouvido ao que Ele falou, Deus vai falar comigo até o fim da minha vida. A sua palavra não vai voltar vazia. Agora o que a gente vê hoje, um evangelicalismo que chega às raias do ridículo. Gente que vive de evento em evento, de monte em monte, de busca de experiências catárticas e coletivas o tempo inteiro. Gente que está atrás do poder, da consagração, do poder, do óleo, do fogo e do não sei o quê. E vai publicando tudo. Vivendo a espiritualidade exibicionista, sensitiva, epidérmica, mas não se traduz em vida praticada. Não se manifesta na relação do marido e da mulher, dos pais com os filhos, não apazigua a alma, não asfalta a estrada pela qual ela passa, não causa equilíbrio e qualidade de vida, mas é aquela fé que, dita poderosa, só se manifesta em reuniões, só se manifesta em ajuntamentos, só é vida para ser fotografada, mas não faz de você o melhor marido, o melhor esposa, o melhor filho, melhor nada, melhor ovelha, melhor porcaria nenhuma. Mas domingo você se arrepia, você diz glória a Deus, você fala em línguas, você está cheio do poder de Deus. Hipócrita! Deus não fala, com quem Ele sabe não ouve. Essa fé que é domingueira, de ajuntamento e esporádica, não transforma cidades, não transforma famílias. Não transforma nem a gente. Quando eu perco a escuta, primeira implicação grave é porque Deus só fala com quem ouve. A segunda implicação grave é que a fé só é gerada na vida de quem ouve. Não é o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, 16 e 17. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, mas ouviram. Mas não deram ouvidos. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Ele está dizendo, eles ouviram a mensagem, mas não deram crédito. Eles ouviram, mas não deram ouvidos. Aí ele conclui no 17, dizendo, logo, a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Esse ouvir é o ouvir que me torna comprometido com o ouvido. É um som que eu capto, que é a palavra de Cristo, que faz com que eu me comprometa com Ele. Eu ouço e pratico. Ele está dizendo, quando eu ouço e pratico, então essa prática reforça a minha fé. A fé não é gerada porque eu venho à igreja, sento e ouço o pastor Neil pregando. A fé não é gerada porque eu liguei o rádio e vi o apóstolo pregando. A fé é gerada porque eu ouvi o que foi pregado e me esmero, me esforço de forma disciplinada para praticar o que eu ouvi. Eu ouço, me comprometo com o que eu ouvi, então vou lutar contra mim mesmo, tentando negar o tal do si mesmo, hiperidolatrado hoje, para tentar dar ouvido ao que ouvi. Se eu não estou em luta contra mim e comigo mesmo, a fim de dar ouvido àquilo que eu ouvi, a minha fé não é gerada. Aqui eu poderia ficar um mês. E para mim, o mais grave
de não ver fé gerada no peito, porque eu não dou ouvido ao que ouvi, é que a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Como que eu venço o mundo, pastor? Pela fé. Se eu não tenho fé, eu sou vencido pelo mundo. Como a fé vem pelo dar ouvido ao que se ouve, porque eu perdi a escuta, não é gerado fé em mim. Porque não é gerado fé em mim, minha vida é marcada por sucessivas derrotas. Aí você fica perguntando, por que a vida não rompe? Por que a coisa não acontece? Por que é uma sucessão de interrupções existenciais? Por que começa com garbo, com glória, mas daqui a pouco é interrompido tudo? Não tem o que você ouve seu pastor falando há 20 anos. A bênção da longevidade, a bênção da permanência. Porque não há esforço em dar ouvido ao que ouviu. Mas a gente quer, de alguma forma, exibir uma fé que, na verdade, não se pratica. Através das nossas prosperidades, dos nossos jargões evangélicos, das frases de efeito, que, na verdade, só vira prerrogativa para que o mundo espiritual veja o quanto a gente vive uma fé fantasiosa e sem consistência. Deus só fala com quem ouve. A fé só é gerada na vida de quem ouve, de quem dá ouvido ao que se ouve. Terceiro, olha a gravidade. A vida de Deus só flui daquele cuja palavra o influi. Você quer que a vida de Deus flua de você? Quem não quer? Qual é o louco que não quer ver a vida de Deus jorrando de dentro? Mas a vida de Deus só flui daquele cuja palavra o influi, o influencia. Daquele que ouve e dá ouvido. Flui porque a palavra me influencia. Ora, Jó 7, 37 e 39. No seu último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, ou seja, quem me dá ouvidos. Como diz a Escritura, do seu interior correrão, fluirão o quê? Me digam vocês. Rios de águas vivas. Eu não me transformo numa cisterna, um depósito de água viva. Não. Eu me transformo num rio de água que flui. Ela não para, ela está correndo em mim. Portanto, ela me alimenta, ela me purifica, ela me limpa e me faz útil. Porque eu sou um rio que jorra. Essa água, quando passa por mim, me purifica. Essa água, quando passa por mim, me alimenta. Essa água, quando passa por mim, faz com que no outro seja alimentado através de mim. Ele traz sentido à existência. Então, a vida de Deus só flui daquele cuja palavra influi. Então, se eu perco a capacidade de escuta espiritual, se eu sou aquele que percebo o som da palavra e digo, que palavra tremenda do pastor Neil, que palavra tremenda do pastor Ed Renekiewicz, os pastores que estão aí sendo ouvidos mais no Brasil, que palavra tremenda. Aí tu fica encantado com o saber do pregador, mas o saber do pregador não gera vida na vida, porque você ouviu o pregador, mas não deu ouvido ao que o pregador pregou na palavra. Esse é o problema dessa geração. Ouve, mas não dá ouvido. Ok. Agora vamos caminhar um pouquinho mais. Se eu perco a escuta, eu vivo essas 3 consequências que eu acabei de ministrar a vocês. Deus não fala comigo. O que eu ouço é o contundente silêncio. Vou falar sobre isso jamais, daqui a pouco. Se ele não fala comigo, a fé não é gerada em mim. E se a fé é gerada em mim, não é gerada em mim, a sua vida não flui em mim nem de mim. Vida sem sentido. Ok? Ok. A ausência dessas experiências, ouvir Deus, fé gerada pela tal escuta e vida que flui, produz algumas realidades nefastas em nós. Que realidades são essas? 3 também, e a gente termina por hoje. Hoje eu vou pregar menos de 1 hora, que é para não doer demais. Quais são as 3 consequências, realidades nefastas
que são vivenciadas por nós na ausência dessas três experiências. Primeiro, apostasia e ateísmo. Hoje ser ateu soa intelectual. Nossas academias, nossas universidades estão completamente dominadas pela esquerda. E ali há uma lavagem cerebral. Eles acusam a igreja de lavagem cerebral, mas não é na igreja que acontece a lavagem cerebral. Dizer que crê na universidade de hoje é ser chacoalhado, humilhado. A gente fala de liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão é só um discurso. Então nós somos doutrinados ali, ferrenhamente. O que a gente pode falar só sobre isso? Agora, me perguntaram, eu já viajei esse ano, mas não lembro mais para onde eu viajei. Viajei para alguns lugares aí. Me perguntaram numa dessas viagens aí, pastor, por que o ateísmo cresce no Brasil e no mundo? Por que a apostasia cresce no Brasil e no mundo? Vamos entender a apostasia, meu irmão, não só como aquele ser que teve fé e perdeu e apostatou dela, aquele ser que já esteve no altar e agora está longe dele, aquele que creu no que é mais, não crê mais, aquele que já serviu com tanto alegria ao Senhor e agora vive para si mesmo. Não vamos falar sobre os que apostataram e foram embora. Porque isso é um tipo de apostasia? É. E ele é grave? É. Mas existe um outro tipo de apostasia, que não é aquele que perdeu a fé e foi embora, é aquele que perdeu a fé e permanece. É aquele que continua dizendo que crê, mas a fé não produz influência em instância nenhuma da vida, em lugar algum. Existe aquele que perdeu a fé e foi embora, existe aquele que perdeu a fé e permanece. Mas uma fé inerte. Me perguntam, pastor, de onde vem a apostasia e o ateísmo? Bom, para mim, a apostasia e o ateísmo são filhas ou filhos do silêncio de Deus. O silêncio de Deus talvez hoje seja a questão que causa o maior ressentimento dos crentes com Deus. O silêncio de Deus não é entendido pela maioria dos crentes, que costumam ouvir a palavra, mas não sabem, não dão ouvido a ela. O silêncio de Deus é angustiante. Quando você está diante daquela bifurcação da vida, quando você está tomado por uma adversidade, quando você está caminhando pelo vale da sombra da morte, quando você está passando pela angústia pontiaguda, quando você está absolutamente só, e no auge do teu desespero você diz, Deus, diz alguma coisa, faz alguma coisa, fala alguma coisa, dá um sinal, e você para. E o que se ouve é o quê? O silêncio. Esse silêncio é um estrondo dentro da alma do discípulo que sofre e ainda não aprendeu a lidar com o sofrimento. Esse silêncio gera o apóstata. Não é possível que ele seja pai e se preocupe com seus filhos. E a apostasia é uma reação ao silêncio de Deus. O ateísmo é a mesma coisa. 99,9% dos ateus dizem não acreditam em Deus porque não conseguem conceber a existência de um Deus bom diante de uma criação totalmente tomada pelo mal. Se Deus é bom, como é que existe tanta maldade? Se Deus é bom, por que ele se silencia diante de tanta injustiça, diante de tanta maldade? Por que ele se silencia? Pois é, o silêncio de Deus é o pai ou é a mãe da apostasia e do ateísmo. Lembram? Essa geração ouve com os olhos. Ela não ouve mais com o ouvido. O ouvido para essa geração virou só uma decoração. Está aqui por decoração. Quando o ouvido se torna uma decoração, significa dizer que a fé já foi há muito tempo. Quando eu digo que eu preciso ver alguma coisa para acreditar que tem alguma coisa agindo, eu estou dizendo que a fé já me foi tirada há muito tempo. Nós vivemos
numa igreja de supremacia pentecostal que ama muito milagre e manifestações espirituais. Se eu tenho fé, essa fé vai produzir alguma coisa que eu vejo. Se eu tenho fé e essa fé não produz uma coisa que eu vejo, porque eu não vejo nada, não acredito que seja fé. Porque é preciso ver alguma coisa. E eles dizem que quando essa coisa é vista, essa coisa vista é a comprovação cabal de que Deus agiu e de que eu tenho poder espiritual. Bom, para mim é exatamente o oposto. Porque eu creio, meu irmão, que o meu Deus é capaz de pegar esse câncer que está aí e com um sopro da sua boca fazê-lo cessar. Eu creio que Deus pode pegar um morto e com um sopro da sua boca fazê-lo reviver. Eu creio que Deus pode desestabelecer reinos e autoridades com um sopro da sua boca. Eu creio que tudo é possível para Deus. Mas eu não preciso que Deus faça nada disso para continuar crendo que Ele seja Deus. Eu creio. Que Deus pode mudar o rumo da minha história com o estalar do seu dedo. Mas eu não preciso que Ele mude o rumo da minha história para acreditar que Ele continua sendo Deus e que Ele é amor. E por que não precisa mais do resultado? Porque você já tem experiência com o Deus que pode produzir resultado. Quando o que eu tenho é Deus, o que Ele produz se torna insignificante. Quando o que Ele produz é mais importante do que o que Ele é em mim, isso não é evolução de fé, isso é regressão. Você já aprendeu aqui, para que o milagre aconteça, é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Então, o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é aquela fé que acredita na possibilidade do milagre, mas não precisa do milagre para continuar acreditando naquele que pode realizá-lo. Ele não precisa mais resultado. Agora, o que acontece com os que dizem ter fé e querem um milagre? Querem que Deus faça o que Ele deseja. Querem que Deus realize, concretize o sonho dele, o projeto dele, o desejo dele. O que eles querem? O que eles querem é um Deus que possa ser manipulado e que se torne o realizador dos meus projetos. É a mesma forma como o camarada entra no gabinete. Deus, eu estou orando isso aqui. No final, eu boto lá, segundo a tua vontade. Mas esse segundo a tua vontade é só pro forma, tá? O que eu quero já está estabelecido. E se o Senhor não fizer o que eu estabeleci em mim, eu não vou entender o teu amor, a tua graça, a tua bondade. E os apóstatas estão por aí, dizendo que a vida dele está como está porque Deus não existe. Ou porque Deus não se importa, ou porque Deus, diriam os deístas, abandonou a sua criação. Não, irmão. É porque a gente não amadureceu suficientemente para tentar entender o que Deus diz em seus silêncios. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está falando. E a gente só não ouve porque a gente não vê mais quietude, contemplação. Se a gente praticasse aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você ouviria o que Deus diz no silêncio. Por que a gente não ouve o silêncio de Deus? Porque a gente está em meio a muitos barulhos o tempo inteiro. A gente está ocupado o tempo inteiro. A gente não para mais para reflexão. A gente não para mais para meditação. A gente não para mais para nada. Nós paramos, ligamos alguma coisa. Nós paramos, nos distraímos com alguma coisa. A gente não suporta mais a própria companhia. A gente não suporta mais a própria presença. A gente não para ouvir o silêncio. Saímos para jantar com um casal de amigos. Outra história. Aí o casal falou assim, junta aqui, pastor, vamos tirar uma foto. Eu não juntei. Eu sei que vive lá publicando tudo, né? Aí fiquei quieto. André é muito simpático, juntou. Eu fiquei do lado de cá. Vem, pastor, junta aqui, junta aqui. Eu fiquei quieto. Fiquei em silêncio. Pergunto, meu silêncio comunicou alguma coisa?
Se você é uma ovelha, daria para ouvir o silêncio? Eu poderia falar, minha irmã, eu não quero que ninguém saiba onde eu estou jantando. Esse momento é seu e do seu marido. Porque são amigos amados, eu não dou para estranhos o que eu dou aos meus melhores amigos. Eu não quero que ninguém saiba da felicidade que eu estou vivendo, ninguém tem nada a ver com isso, dá licença. Mas eu fiquei quieto para não ser grosso, porque eu sei ser grosso quando eu quero. Então, o meu silêncio foi a maior expressão de amor que eu poderia dar àquele casal. Não teve foto, teve dos três. Deus fala através do silêncio e a gente não consegue ouvir. Nossos filhos falam através do silêncio e a gente não entende o silêncio do filho. Nossa esposa fala através do silêncio e a gente não consegue entender o silêncio dela. Nosso marido fala através do silêncio e a gente não consegue mais ouvir silêncio. Ora, se ele fala muito, está calado, ele está falando alguma coisa. Se ele é extrovertido, está introvertido, está falando alguma coisa. Mas nós perdemos a escuta. Nós perdemos discernimento. Se a manifestação de Deus é imperiosa e ele está quieto, ele está fazendo alguma coisa. Há um propósito. Mas a gente não consegue mais saber o que Deus diz quando Deus não está falando. A gente não amadurece a fim de desenvolvermos diálogos que vão além da palavra. Diálogos que não precisam de palavras. Precisa de sensibilidade. Precisa de discernimento. Precisa de escuta espiritual. Se eu não tenho isso, o que me sobra é apostasia e ateísmo. E o pior, como nós vivemos em rede, quanto menos você crê, eles dizem, mais inteligente você é. Quanto menos amigo do evangelho, mais evoluído você é. Quanto mais inimigo do evangelho, mais intelectual você é. Aí ele está alimentando o teu ego e te tirando a essência. Aí, como você já me ouviu aqui algumas 70 vezes, quem é PQD sabe, e eu ilustro de novo. Você está no alto do avião, o mestre salto diz a porta. E, bum. Examinar equipamento, você examina equipamento, já, tu pula, puf, tum, abriu o paraquedas. A melhor sensação que um ser humano pode viver na vida é saltar de um avião em voo. Todo ser humano tinha que pular de um avião uma vez na vida. A sensação de que quando você olha assim para a ponta do teu boot, o mundo está aos teus pés. Liberdade plena, alegria indizível, uma experiência inigualável. É uma sensação de liberdade, de prazer, de poder, de realização, que é impossível descrever. Todavia, embora nós estejamos vivendo essa grande sensação de alegria, nós estamos em processo de queda. Nosso futuro é o chão. Nosso futuro é o fim. Com essa geração acontece a mesma coisa. Você tem sensação de liberdade, de evolução, de que é intelectual, de que tem liberdade, de que é um cabeção, de que todo mundo dá, e você está em queda livre. Cheio de informação, mas sem poder para usar essa informação. E não sabe que o que aconteceu é que a apostasia te abraçou e o ateísmo está te engolindo. É a ausência dessas experiências que produz isso. Mas a ausência dessa experiência, ouvir Deus, ter a fé gerada por tal escuta, e a vida que flui na vida de quem a palavra influi, gera não só apostasia e ateísmo, mas gera vida espiritual estéril. Continua com vida espiritual? Continua, se ela só não produz. Ela é estéril. O que é isso? No lugar da intimidade com Deus, entra a religião. E você já aprendeu aqui desse púlpito que religião é tudo que a gente faz para Deus sem intimidade com Ele. Ao invés de termos uma relação com Ele de pai para filho, de filho para pai, nós temos uma relação de empregado e patrão. Não há intimidade. Aí você tem que ouvir o que a gente ouviu há bem pouco tempo atrás. Visita alguém no hospital. Esse alguém no hospital está com a doença, câncer.
E daqueles crentes que vivem dentro de hospital, que estão começando a proibir crente de visitar o hospital, um bom negócio. Alguém foi, posso orar pela senhora? Ora. Aí ela acabou e falou assim, ó, Deus me revelou que a senhora está com câncer porque tem algum pecado oculto na sua vida. Quando uma pessoa não madura ouve isso, ela esquece o câncer e fica pensando no pecado e na culpa. Eu não só estou doente, como sinto culpado por estar doente. Porque se eu não tivesse pecado oculto na minha vida, eu não estaria com câncer. Uma perguntinha aqui para você que é honesto. Se o câncer, por exemplo, é o resultado de um pecado oculto na vida, quantos aqui deveriam estar com câncer? Hoje eu estou em estado terminal. Você pode... Meu culto fúnebre é terça-feira às 16 horas, não faltem. Quem não tem alguma coisa oculta na vida? Quem não tem? Essa ideia de meritocracia, ele tem pecado, está doente. Eu não estou, então não tem pecado. Eu mereço. Quando você diz que merece o que tem, você anulou a graça, porque graça é favor o quê? Imerecido. Se é mérito, você saiu debaixo da graça. Agora, a pessoa está doente e ouve, isso é produto do pecado oculto. Essa pessoa que diz isso, se julga espiritual e alguém que recebe a revelação do Altíssimo. Mas uma revelação do Altíssimo que produz culpa e morte. Essa pessoa vive uma religião que claramente não revela a religião de alguém que tem intimidade com Deus. Porque alguém que tem intimidade com Deus não diria, a senhora está com câncer, é culpada desse câncer, porque a senhora tem um pecado oculto. Eu sentaria do lado dela com misericórdia. Tentaria ouvir dela a confissão. E de repente, se o pecado é a razão do câncer, a confissão seria a razão da cura. E com misericórdia trataria dela. A religião de quem tem intimidade com Deus é sempre religião, é relação de misericórdia. A gente trataria o homossexual com decência. A gente trataria o negro com dignidade. A gente trataria as nossas autoridades com respeito devido. A gente seria mais grato, a gente seria alguém que honraria mais aqueles que nos trouxeram até aqui. Aqueles que marcaram a nossa história, que nos formaram. Nós seríamos melhores seres humanos. Mas por que nós temos esse tipo de religião agressiva? Nas redes, os crentes se matando, desejando desgraça para o outro. Eu assisti alguns cultos da nossa igreja. Tem um menino aí que assiste o culto todo dia. E que todo culto ele entrava. Aí Betânia sendo aí, olha lá, fica vazia. Bando de idólatra. Ô, gente idólatra. Falei, que moleque chato, meu. Ele falava o tempo inteiro, mas não perdia um culto. Não perde um culto. Se preocupando que se você veio por causa do Neil, não veio por causa do Neil. E ele? Não veio por quê? De que igreja é? Nada. É o tipo de crente que é especialista em caçar pecados alheios. Em acusar e apontar o que não se faz. E mostrar o erro. E mostrar o que está fora do padrão à luz do seu diagnóstico. Mas é geralmente gente que não gera vida na vida de absolutamente ninguém. E por que nós temos esse tipo de gente em grande e larga maioria? Porque é gente religiosa. Religião é gente produzindo para Deus sem intimidade com Ele. E escuta o que eu vou lhe falar, minha igreja amada. Deus não te chamou para servi-lo. Deus te chamou para se relacionar com você. O que Deus quer conosco é relacionamento, não subserviência. O problema é que quando nós temos relacionamento, nós não conseguimos nos relacionar sem servir. Eu posso servi-lo sem me relacionar com ele, mas é impossível me relacionar com ele sem servir. A diferença é a forma como a gente serve. Quando a gente tem intimidade com Deus, o que a gente quer é a melhora do outro. O que a gente quer é a redenção do outro. O que a gente quer é a melhora do outro. O que a gente quer não é competir, é servir. Todo ser humano que tem compromisso com Deus, tem intimidade com Ele,
não se conforma com nada, a não ser em ser o maior de todos. E o maior de todos entre nós, ele é o quê? Servo de todos. A gente briga por microfone, a gente briga por cargo, a gente briga por púlpito, a gente briga por ser visto, a gente briga por reconhecimento, quando na verdade um servo de Deus, ele não briga por nada disso. Ele só quer a oportunidade de servir a Deus, servindo ao seu próximo. Ele só quer ser um canal pelo qual Deus passa para alcançar alguém. Como você tem ouvido, ele só quer ser um caminho por onde Deus passa. Porque se Deus passa por mim como caminho para chegar a quem quer que seja, à medida que ele passa por mim para chegar lá, o que ele deixou lá já me abençoou de soslaio. Toda vez que Deus passa por alguém, esse alguém nunca mais continua o mesmo. Ser caminho de Deus é o maior projeto que um ser humano pode ser na vida, meu irmão. Guarda isso no teu coração. Então, vida espiritual estéril. E para a gente terminar, a outra consequência da ausência daquelas experiências. A ausência de vida na vida dos homens. A ausência de vida na vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, já citei aqui, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vida. Nós vivemos hoje numa época da sociedade que os ares estão pesados. Pense comigo. Temos 10 minutos. Desde o Éden a gente aprende, você já aprendeu aqui, que as potestades se alimentam da produção humana. A maldição sobre a serpente, que virou a representação do que seria o diabo. Então, a maldição sobre o diabo foi: te alimentarás do pó da terra. Você já aprendeu que não existe cobra que come pó. Existe cobra herbívora ou carnívora. Pó, víbora, não existe. Não existe cobra que come pó. Quando a Bíblia diz que a cobra se alimentaria, ou a serpente, ou o diabo se alimentaria do pó da terra, você já aprendeu aqui, o pó da terra é o que eu produzo. Eu estou caminhando e o que eu vou levantando no meu caminhar, a minha produção alimenta o diabo. Então o diabo ele se alimenta da produção humana. Como eu preguei sobre isso aqui, eu falei, cada um de nós tem o diabo do tamanho que merece. Alguns lutam contra um diabo que é gigante o tempo inteiro. Porque você alimenta o seu diabo. Sua produção o fortalece. Outros, a produção é santa. O diabo dele é mico. Ele não pensa em diabo nem uma hora na semana. Ele está ocupado adorando a Deus e servindo o irmão. Então cada um tem o diabo do tamanho que merece. Agora vamos pensar em raça. Se o diabo, se as potestades se alimentam da produção da raça humana, quão fortes são as potestades da pós-modernidade? Imagine essa produção de hoje. Corrupção, violência, barbárie, estupro, pedofilia, assassinato, mentira, hipocrisia. Imagina essa produção toda subindo para os ares, alimentando as potestades. Contra que potestade a gente luta hoje? São potestades halterofilistas. Potestades densas. Os ares estão densos. Está difícil respirar. A vida está pesada. Os sorrisos tentam sair dos lábios, mas as nossas bocas estão atrofiadas. A gente está perdendo a capacidade de sorrir, de celebrar. A gente quer sair com um casal, não, vamos ficar em casa porque está muito perigoso. Nossas crianças saem, o que tem é pavor. Os ares estão densos. A gente quase pega a maldade na mão, a gente sente o cheiro dela. Há regiões da cidade que você entra e você passa mal. Está denso. Está esquisito. Ou eu estou falando bobagem? Por mais saudável que a gente seja, não tem como não ser tocado por essa densidade.
Não tem como resquícios dessa produção não produzirem chuvas que toquem em nós. Às vezes você vive uma vida pia, uma vida decente, uma vida santa, mas você faz parte de uma raça, de um todo que produz um alimento maligno e que faz com que, alimentando os ares, esses ares produzam chuvas tóxicas sobre nós, e essa chuva vai tocar em mim, não porque eu produzi algo ruim, mas porque eu faço parte de uma raça que produz o tempo inteiro. Então os requisitos recaem sobre mim, porque eu faço parte da raça. Não é minha produção subjetiva, mas é minha produção comunitária. Ninguém escapa disso. Aí você tem esses arroubos de angústias, de vazio. Você tem esses lapsos de memória, esses apagões que você tem de vez em quando, essas tristezas que nos tomam, que fazem com que nós tenhamos vontade de desistir. Ou será que é só eu que sinto isso? Como que se sobrevive a isso, pastor? Como que a gente não sucumbe a isso? Há um pouco mais de 3 anos tem tido rompantes de medo, de pânico. Depressão batendo na porta, querendo invadir o tempo inteiro, tendo que lidar contra isso ferrenhamente, ferozmente. Porque pessoas como eu, por exemplo, trabalham com má informação o tempo inteiro e não tem como essa informação toda não entrar e de dentro influenciar. É luta constante. De modo que de vez em quando você está andando, daqui a pouco vem um rompante de pânico, que você tem que parar e dizer, não, aqui não. Já tem gente aqui dentro morando, meu. Tem gente controlando isso aqui, não é assim não. Você pode até tentar, porque tenta em qualquer um. Mas eu costumo dizer para os meus inimigos internos, vai ficar ruim para você, meu irmão. Você pode até me vencer, mas não sem luta. Agora, às vezes o cansaço é tão grande que a vontade é de quê? É de se entregar. E o pior, vivemos numa comunidade chamada evangélica, onde você não pode falar das suas fraquezas humanas, porque vão espiritualizar tudo e dizer, é diabo na tua vida. Aí você sofre as tuas crises calado, sozinho, em silêncio. E a pergunta que se faz é, para onde vão os nossos silêncios? Nossas palavras que não foram ditas? Nossos afetos que não foram vividos? Para qual nuvem elas vão? Pois é, esses silêncios vão se acumulando. Daqui a pouco esses silêncios caem sobre nós como uma bigorna. E nos fere, adoece e paralisa. E onde começa, pastor? Escuta. Terminei, 5 minutos. Se você me perguntasse, pastor, qual a sua maior necessidade hoje? Minha maior necessidade é de ouvir gente que tem alguma coisa para dizer. Esse mês de muito tempo, passando pelas redes, vamos ver quem eu posso ouvir nesse país. Ministros. Eu nunca vi um tempo tão rarefeito de palavras. Eu nunca vi um tempo onde tem tanta gente falando, mas não dizendo coisa alguma. Eu nunca vi tantas bocas em exercícios. Vãmente. E como é difícil ouvir alguma coisa que tem a ver com a vida de verdade. Com a vida do dia a dia. Com a vida daqui. A vida com o pé na terra. Teologia eu ouço. Filosofia eu ouço. Antropologia eu ouço. Teorias eu ouço. Agora, vida praticada. Palavra de vida, que fale do dia a dia, da realidade do dia a dia, do que tem a ver com as minhas sensações, com os meus mundos subjetivos, não acha isso em lugar nenhum. Então, igreja, se você tem, ouça. A gente vai sobreviver ao que nós estamos vivendo e o que virá, restaurando nossa escuta espiritual. E você aprendeu que uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvido. Termino exemplificando para você.
De toda a árvore do jardim vocês podem comer. Aquela ali não. No dia que comer, morre. Eva ouviu. Chega o diabo e diz, certamente não morrereis. É que Deus sabe se você comer, fica igual a ele, sabendo igual a ele. Eva ouviu Deus, mas não deu ouvido a Deus. Comeu, morreu. Eva ouviu a serpente e deu ouvido à serpente. Então não basta que Deus fale. Não basta que eu saiba o que ele disse. Requer compromisso com o que foi dito. Requer esforço, porque minha natureza é caída e a minha natureza não tem, a priori, simpatia pelo que Deus diz. A nossa natureza é atraída pelo que é daqui. Então a minha luta para restaurar a minha escuta espiritual tem a ver com renúncia, tem a ver com restauração de princípios e valores, buscar primeiro o reino. Então é restaurar meu senso de valores, como você tem ouvido aqui há 20 anos, requer um monte de coisa. Porque se for só sentar e passivamente perceber som, meu irmão, estar na igreja é perder tempo, é para a praia. O único prazer que terá é no corpo. Então dê ao teu corpo todos os prazeres que você possa dar. Mas mesmo assim com a consciência, que é mais fácil agradar a Deus do que a si mesmo. Esse corpo não se satisfaz com nada. Não há nada que satisfaça isso. Se eu não vivo essas experiências, ouvir, ter a fé gerada pela escuta e a vida que flui, eu vivo essas sequelas todinhas. De mim não flui vida. Se em mim não há vida, o que há em mim é morte. E carregar a morte em vida é um esforço hercúleo, é um esforço inumano, é insuportável. Nós somos chamados para sermos habitação da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós somos chamados para sermos casa de Jesus Cristo, casa do Espírito Santo de Deus. Só é possível pela restauração da escuta. E nos próximos domingos, eu vou, a partir do livro de Timóteo, dar alguns conselhos para o dia a dia. E vocês escutem se quiserem. Provavelmente nós fiquemos nesse estudo até o final do ano, para você ter uma ideia. Cada domingo um conselho ou dois de vida. E vocês digam no final do ano se foi de Deus ou não, se tem a ver com o que a gente está passando no Rio de Janeiro ou não, se tem a ver com o que habita nosso ser, se tem a ver com essa densidade que a gente vive na pós-modernidade ou não. Porque não é possível que qualquer ser humano normal ache que o que a gente está vivendo é a normalidade. Não é possível. Nós estamos passando por uma transformação muito sinistra e a transformação na consciência. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus blinde o seu povo através da sua palavra, através da sua escuta. Amém, meu irmão? Aplauda o Senhor. Vamos embora. Vamos ficar em pé? Quero chamar aqui o Augusto e a Fernanda, vamos orar. Augusto e Fernanda foram embora para Londres há 2 anos atrás.